A aniquilação dos ímpios é o tema que nós vamos abordar hoje. Parece um pouco estranho quando a gente fala sobre Deus, que é sublime, que é justiça, que é misericórdia, vai exterminar grande parte da humanidade. Na verdade, existem algumas crenças dispersas por algumas visões espiritualistas que acreditam que Deus é injusto por destruir aqueles que não seguem exatamente aquilo que ele diz que deveria seguir e que é uma maneira de retirar o livre-arbítrio também. Bom, no nosso estudo anterior nós vimos o grande amor que Jesus tem por nós ao deixar as abóbodas celestiais onde ele era um com Deus, maior do que os anjos, vindo a esta terra, tornar-se menor que os anjos, igual ao homem, por amor a nós. Entretanto, o amor e a justiça precisam estar juntos. E é o que nós vamos estudar na palestra de hoje. Nós vamos fazer uma observação exegética do Salmo 110 e do Salmo 133, que estão relacionados a estes últimos 5 versículos de Hebreus capítulo 1. E agradeço por vocês nos acompanharem em mais esta jornada bíblica. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. No nosso encontro anterior, foi muito interessante ver como Deus condescendeu conosco ao vestir as nossas roupas da humanidade para identificar-se com as nossas fraquezas e as nossas debilidades, como diz Hebreus 2, para que assim ele pudesse nos socorrer. Nós estudamos desde o capítulo 1, verso 1 até o verso 9. Hoje nós vamos avançar do versículo 10 ao versículo 14. Entretanto, o nosso foco maior vai ser o versículo 13, ok? Então, o capítulo 1, verso 10 diz: E tu, Senhor, então Deus chamando Jesus de Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Então aqui o próprio Deus trazendo a ideia de que Jesus é que tudo criou. Eles, aqui se referindo a eles, a criação, eles perecerão, ou seja, a criação acaba, mas o autor não. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Uma extração de Salmos 102, versículo 25. E como um manto os enrolarás. Aqui está falando de Apocalipse 6, 14. Justamente agora vamos dar um passo lá para a volta de Jesus, uma vez que o verso 13 vai lançar essa ideia também. E como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo e os teus anos não se acabam. Também uma extração de Salmo 102, versículo 27. Serão mudados, Apocalipse 21, verso 1, todas as coisas serão feitas novas. E os anos de Jesus nunca se acabarão porque ele é eterno. Ok? Então nós estamos aqui falando no verso 12 da vinda de Jesus e tudo o que vai acontecer. E o verso 13 está conectado de alguma maneira a esta ideia que diz: E a qual dos anjos disse jamais, ou seja, nunca disse, assenta-te à minha destra ou à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Este verso aqui faz menção ao Salmo 110. O Salmo 110 talvez é o salmo mais citado aqui no livro de Hebreus. Por isso, eu vou dedicar algum momento para fazer uma análise dele. Entretanto, eu queria só trazer algumas informações importantes aqui para vocês, tá? Esse verso 13 ele é cheio de conteúdo, é um verso recheado, né? Assim como o verso 12. Por exemplo, o verso 12 daria para fazer uma palestra em cima do verso 12, sobre a nova terra, sobre a perpetuidade de Jesus, sobre a volta de Jesus. O verso 11 também, sobre a destruição final, etc.
Então, todos esses versículos, se você for lá no original, de onde eles foram tirados, no caso, o versículo 10 a 12 foi tirado do Salmo 102. Ali você consegue expandir isso de maneira maravilhosa. Mas, enfim, o verso 13 fala que Jesus assentar-se-ia à destra do Pai, até que os seus inimigos fossem postos por escabelo de seus pés. A parte dos inimigos serem postos por escabelo de seus pés, eu vou abordar na segunda parte desta palestra, tá? Até lá eu quero iniciar de maneira cronológica. A pergunta seria, quando foi que Jesus assentou-se à destra do Pai? E quando ele assentou, o que foi que ele começou a fazer? Nós sabemos que Jesus morre no ano 31. E eu gostaria de mencionar aqui para vocês alguns textos que lançam a ideia exatamente de que Jesus foi ao céu no ano 31. Vamos começar ali com Marcos 16. Nesse estudo nós vamos verificar muitos textos. Então, se preparem. Marcos 16, verso 19 diz... Aqui é depois da ressurreição de Jesus. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Hebreus 8:1 diz, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado à destra de Deus. Apocalipse 12:5 diz, e a mulher dará à luz um filho que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado dela e foi levado para a destra do trono de Deus. Hebreus 7:25 também vai falar que Jesus foi ao céu, assentou-se à destra de Deus. Hebreus 9:24 repete a mesma ideia. Hebreus 10:12 repete a mesma ideia. E Romanos 8:34 também repete a mesma ideia. Entretanto, diz que ele está assentado à destra de Deus e intercede por nós. Então, este pensamento é importante. Toda vez que Jesus é apresentado estando sentado à destra de Deus, é evidência de que existe intercessão, ou seja, ele está intercedendo. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, o capítulo 1 de Atos, nós vamos ter exatamente este momento aqui. Jesus ressuscita, capítulo 1 de Atos, verso 3 diz, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então Jesus permaneceu com eles, com os discípulos, 40 dias. E 1 Coríntios 15, 5 a 7 diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, caminhando ali por Jerusalém. O versículo 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Então Jesus, no ano 31, ressuscita, vai diante do Pai, desejar de todas as nações, 834, é aprovado, recebe então ali a aceitação do seu sacrifício, novamente ele vem para a terra, permanece 40 dias aqui com os discípulos, no final desses 40 dias ele vai para o céu e começa uma intercessão extremamente focada para que 10 dias depois, no 50º dia, que seria o dia do Pentecostes, os discípulos estivessem devidamente preparados para receber a chuva temporã, o Pentecostes. Então, no ano 31, Jesus sobe ao céu, assenta-se à destra de Deus e inicia-se, então, o seu plano de intercessão pela humanidade, ok? Agora vamos avançar para Salmo 110 e nós vamos agora nos demorar por lá. Salmo 110. Nós vamos fazer uma análise do Salmo 110. Talvez não de todos os versículos, mas de alguns versículos. Salmo 110. Este salmo foi muito citado por Paulo no livro, ou na sua carta aos Hebreus. Ok? Salmo 110. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, ano 31, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Nós vamos ver que colocar os seus inimigos no escabelo dos seus pés refere-se ao fim da graça. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Verso 2, o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus
inimigos. Então Jesus está morando em Sião. Versículo 3, eu ainda quero falar um pouco mais sobre Jesus estar em Sião, mas eu quero pegar aqui a ordem cronológica. O verso 3 diz: o teu povo será muito voluntário no dia do seu poder, nos ornamentos da santidade. Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Ok? Eu quero analisar com vocês o versículo 3 agora. Este verso, eu vou colocá-lo na ordem cronológica, e justamente começando pela parte de tu tens o orvalho. Este orvalho aqui representa o Espírito Santo. Olhem comigo Atos capítulo 1. O orvalho ali representa o Espírito Santo. Vamos começar a nossa análise de Salmo 110, verso 3. A começar pelo orvalho. Atos 1, verso 8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então esta foi a promessa que Jesus fez. Eu estou indo para o céu agora, mas se vocês forem fiéis, em 10 dias o Espírito Santo há de vir sobre vós, ok? Eu quero conectar esta experiência do orvalho sendo derramado a Salmo 133. O resultado do recebimento do Espírito Santo no Pentecostes foi o resultado da unção de Jesus no santuário celestial. Então, Salmo 133, verso 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E isso foi o que aconteceu em Atos 2, os irmãos estavam vivendo em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Aqui está fazendo uma referência à unção de Arão, como está escrito lá em Êxodo 29, verso 7. Está se referindo à unção de Arão. Ok? Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bom, esses versículos falam sobre a unção de Arão. Em Hebreus 5, 4 e 5, justamente vai falar sobre a escolha de Arão para o ministério, e o verso 5 vai justamente falar que Jesus também foi eleito para isso. Ninguém toma para si essa honra, senão Arão, que foi escolhido. E o verso 5 de Hebreus diz: assim também foi com Jesus, ou seja, ele não tomou para si essa honra, mas o Senhor deu esta honra para ele. E João 16, 7, Jesus disse para os discípulos: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, o Espírito Santo virá. É interessante perceber que no que depende de Jesus, ele tem eficiência para poder executar. Jesus sobe no 40º dia para o céu. No 50º dia, no dia do Pentecostes, deveria ser derramado o Espírito Santo. Então ele atuou no céu muito eloquentemente, através do Espírito, no coração dos discípulos, trazendo unidade para que no 50º dia, o dia do Pentecostes, Atos 2, verso 1, ele pudesse então derramar o Espírito Santo em forma de chuva temporã, ok? E aqui nós temos a experiência de Arão sendo ungido para começar o ministério dele lá no santuário terrestre, Êxodo 29, 7. Ok? E aqui diz que como o orvalho de Hermon, e é como que desce sobre os montes de Sião, o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Eu quero ler para vocês um texto que está em Deuteronômio 4, sobre a relação do monte Hermon com o monte Sião. Deuteronômio 4, 48 diz: desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, que é o monte Hermon. Então, não sei por qual critério, mas Moisés ali disse que o monte Sião é o monte Hermon. Então Arão foi ungido ali naquele monte e a sua barba, né? O texto aqui menciona que o azeite escorreu por sua barba, por sua roupa, por seu manto e foi derramado no chão. Isso aconteceu também no céu. Quando Jesus foi ungido no céu, naturalmente,
é uma representação, o Espírito Santo desceu por sua barba, por suas vestes, depois na orla de suas vestes, e claro, foi derramado aqui na terra. Ok? Eu quero só ler com vocês aqui alguns textos para mostrar que justamente no Monte Sião Celestial está localizado o santuário celestial. Apocalipse 14:1, por exemplo, diz: Eu olhei e eis o Cordeiro de Deus que estava sobre o Monte Sião, e com ele os 144.000. Ou seja, depois da volta de Jesus. Hebreus 12:22 diz: Sião é a cidade do Deus vivo, mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial. Romanos 11:26 diz: De Sião sairá o nosso libertador. Salmo 132:13 diz: Porque o Senhor escolheu Sião e desejou que Sião fosse a sua habitação. Então o Monte Sião celestial é a habitação do Senhor. Salmo 48:2. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. E o que tem ali? Salmo 76:2. E em Salém está o seu santuário, e a sua morada está no Monte Sião. Então o santuário está localizado no Monte Sião. E o capítulo 2 de Salmo, verso 6, aí fecha com chave de ouro: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, no Monte Sião. Então Jesus foi ungido no Monte Sião, lá no céu. E o que aconteceu? Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e o azeite, podemos usar essa linguagem que é bíblica, né? Desceu por sua barba, por sua roupa, por suas vestes, e no dia 50º, 50 dias após a Páscoa, os discípulos recebem então o Espírito Santo. E eu fico impressionado como que a Bíblia é um quebra-cabeça que se fecha com tanta perfeição, mostrando os detalhes da palavra de Deus, de como os ensinamentos estão mais entrelaçados do que nós podemos imaginar. Tudo que eu estou falando aqui para vocês pode ser provado com muito mais clareza pelo espírito de profecia. Entretanto, a Bíblia traz as mesmas ideias, os mesmos conceitos, os mesmos ensinamentos. E se a Bíblia um dia vai ser retirada de nós, obviamente os testemunhos também serão retirados. E, na verdade, isso já tem até acontecido, mesmo hoje dentro do Adventismo. Existem muitas partes pelo mundo, especialmente na Europa, onde as pessoas já não podem mais livremente levar para os púlpitos o espírito de profecia porque sofrem algum tipo de disciplina, porque não aceitam, etc. Então tem sido triste, mas os testemunhos têm sido repudiados. Então é importante a gente, mais do que nunca, começar a provar tudo aquilo que nós cremos como povo pela Bíblia Sagrada. Então nós agora fizemos uma grande viagem sobre vários textos dos Salmos para mostrar que o santuário está no céu também, no lugar mais especial que é o Monte Sião, que está aos lados do norte, que Jesus habita ali, trabalha ali e que ali ele foi ungido, e o resultado desta unção foi Atos 2:1 no ano 31, onde os discípulos receberam o Espírito Santo. Então é interessante que o capítulo 133 apresenta a inauguração do santuário terrestre com a unção de Arão. E o mesmo capítulo, em tipologia, apresenta também a unção de Jesus para inaugurar a sua atividade ministerial nos céus, no modelo original. Ok? Vamos voltar lá para Salmo 110. Eu quero ainda continuar fazendo uma avaliação do versículo 3. Então nós já avaliamos ali o orvalho da mocidade, no sentido, mocidade ali é no sentido de juventude. A igreja cristã era uma igreja jovem quando recebeu o Espírito Santo. Havia passado somente 3 anos e meio desde a sua fundação, no início do ministério de Jesus, ou seja, a última semana de Daniel 9, a 70ª semana. Jesus trabalhou os 3 anos e meio, fundou a igreja, e os discípulos continuaram trabalhando 3 anos e meio a mais para fechar a semana completa, assim, fechando o ciclo de 7 semanas, 490 anos. Em Atos 7 tem o fechamento da porta da graça para os judeus. Então tu tens o orvalho da tua mocidade, uma igreja jovem.
O mesmo que aconteceu quando Jesus curara uma mulher já que tinha mais de 20 anos com fluxo de sangue, e imediatamente depois desta cura, questão de minutos depois, ele ressuscita a filha de Jairo, demonstrando assim a sua intenção de curar uma igreja velha, a nação judaica, mas também de trazer à vida uma nova religião, o cristianismo. E Atos 11 diz que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão em Antioquia, ou seja, seguidores de Jesus. Então, no orvalho da tua mocidade, uma igreja jovem recebe o Espírito Santo. Vamos avançar aqui para a cronologia. O teu povo será muito voluntário em qual dia? No dia do seu poder. Atos 2, verso 1. Então, eles seriam muito voluntários depois que recebessem o Espírito Santo. Nós vamos ir tão profundo aqui que vamos ver até o horário que o Espírito Santo caiu. E dá para ver isso pela Bíblia. Às vezes, quando eu comento isso, quando estou dando aula para os alunos aqui no IAG, alguns sorriem, mas depois eles veem que é verdade. Que dá para saber até mais ou menos a hora que o Espírito Santo foi derramado no ano 31, no dia do Pentecostes. Ok? O teu povo será muito voluntário no dia do seu poder. Atos 1, 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. E Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E o verso 3 diz, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso foi o resultado de quê? Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, cumpriram João 17, e súplicas, e as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Então, durante 10 dias, amados, os discípulos permaneceram em oração. E o capítulo 1 de Atos, verso 15, diz que foram 120 pessoas. Jesus sobe no 40º dia. Durante 10 dias, eles se dedicaram à oração, à humilhação. 10 dias depois, Atos 2, 1, o Espírito Santo é derramado. O teu povo, Salmo 110, verso 3, será muito voluntário no dia do seu poder. Então, quando o Pentecoste fosse derramado, o texto diz que a primeira coisa que aconteceria é que eles seriam muito voluntários. E olha Atos 2, 45, já vamos ver o cumprimento disso. Diz assim, Atos 2, 45. E vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partiam o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Uma igreja liberal, tudo que tinha, colocou no altar do Senhor, ou seja, se tornaram voluntários. Olhem o capítulo 4, a mesma ideia repetida. Versículo 34, diz o seguinte, e não havia, pois, entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou propriedades, ou casas ou terrenos, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E aí cita até José, que se tornou discípulo depois, apóstolo também, trouxe as suas propriedades. Então, os discípulos receberam o Espírito Santo e tornaram-se voluntários. Salmo 110, verso 3, se cumprindo. No dia do teu poder é o derramamento do Espírito Santo, nos ornamentos da santidade, e aqui diz que toda essa manifestação maravilhosa, o orvalho caindo, seria na madre da alva, ou seja, no rosio da manhã, ou seja, cedo. E aí quando nós vamos aqui para Atos 2, versículo 15 diz, depois de eles estarem falando em diversas línguas, verem as línguas de fogo, Pedro diz no verso 15, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Então, sendo 9 horas da manhã e os prodígios já haviam acontecido, naturalmente o Espírito Santo foi derramado antes deste horário. O texto aqui, Salmo 110, 3 diz que foi na madre da alva, ou seja, no amanhecer. E que interessante poder descobrir isso biblicamente, que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no amanhecer,
no 50º dia da Páscoa, no dia do Pentecostes. Ou seja, então dá para saber até mais ou menos o período em que o Espírito Santo foi derramado. Antes das 9 horas, porque agora, nesse horário, já havia sido comentado por vários lugares esta maravilhosa manifestação do poder do Espírito. Ok? O verso 4 do Salmo 110 diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós não vamos falar muito sobre esse texto, porque o capítulo 5, 6 e 7 de Hebreus vai falar bastante, especialmente o 7, é uma exegese da história de Melquisedeque. Aí nós vamos voltar aqui a falar de Melquisedeque. O verso 5 diz: o Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Nós estudamos nos nossos estudos anteriores que quando aparece a palavra ira, refere-se ao derramamento das 7 pragas. Apocalipse 15:1 fala sobre a ira de Deus sendo derramada. Apocalipse 6, verso 17, fala sobre a manifestação da ira de Deus. Então, quando aparece aqui que a direita ferirá os reis no dia da sua ira, refere-se ao fechamento da porta da graça e o início do derramamento das pragas. Agora, o interessante, só para a gente atentar, a estrutura do texto diz assim: o Senhor, à tua direita. Mas eu pergunto, à direita do Senhor? Mas quem está à direita do Senhor? Capítulo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Então, quando a Bíblia fala que a direita de Deus vai ferir os seus inimigos, na verdade é Jesus que está sentado à direita de Deus que ferirá os seus inimigos, ok? Então, nós vamos agora avançar nesta ideia. Nós já vimos que Jesus estando sentado é porque existe intercessão. Então, vamos agora tentar imaginar isso. Escabelo dos pés é uma pequena mesinha que comumente os reis e imperadores utilizavam para que as suas pernas nos seus tronos não ficassem içadas no vento. Então, eles botavam esses pequenos banquinhos. O mesmo acontece nos escritórios. É comum você ir em um escritório e ver que as pessoas colocam um pequeno banquinho para que ali quem está trabalhando o dia todo sentado não fique com a perna pendurada. Aqui o texto está dizendo que este escabelo dos pés de Jesus vai ser composto por seus inimigos. Então, à medida que Jesus está assentado lá no céu, à direita de Deus, os inimigos estão sendo colocados debaixo dos seus pés. Atos 7,56 diz: e Estevão fitou os seus olhos no céu e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus, Jesus, de pé à direita do trono. Mas Apocalipse 12:5, Hebreus 8:1, Marcos 16:19 e muitos outros lugares diz que Jesus está sentado. Mas por que em Atos 7 diz que ele está de pé? É porque em Atos 7 nós temos o fechamento da porta da graça para os judeus. Então Jesus é apresentado estando de pé como uma evidência de que ele não mais intercede. Sabe quando os juízes vão ler a sentença? Eles estão sentados falando, mas a hora que ele vai dar a sentença, ele coloca-se de pé e lê a sentença. Daniel 12:1 diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do seu povo, e haverá um grande tempo de angústia tal qual nunca houve. Quando Jesus coloca-se de pé, fechamento da porta da graça. Ok? Na destruição de 586, Ezequiel 10:1 diz que o Espírito do Senhor se alçou do templo, ou seja, Jesus se levantou e saiu. Em 586 tem uma destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Em 722, Amós 9:1 diz que Amós viu o Senhor de pé em cima do altar, ou seja, 722 a destruição de Samaria. Então toda vez que a porta da graça se fecha para uma nação, Jesus é apresentado de pé, evidenciando assim que já não tem mais graça para aquela nação. Como indivíduo sim, mas como nação não, ok? Então, quando Hebreus 1:13 diz que Jesus ficaria sentado, intercedendo até que os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés, é porque ele está fazendo intercessão e, naturalmente, os que são selados para a salvação são colocados sobre as asas d'alva, vão estar num lugar privilegiado, e os inimigos todos debaixo dos pés de Jesus. E quando Jesus coloca-se de pé, serão esmagados. Vamos ver essa ideia aqui. Apocalipse 14.
É muita informação, mas aí vocês podem pausar o vídeo e ir anotando os textos, tá? Apocalipse 14, versículo 20, diz: E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Ou seja, nós estamos aqui falando do capítulo 14, aqui Jesus está fazendo a ceifa, né? A partir do verso 14, isso que está acontecendo. E aqui os ímpios sendo esmagados, lançados no lagar, é o sinônimo de perdição. Capítulo 15, a porta da graça se fecha. 16:1 é Jesus propriamente dito pisando os seus inimigos. Olhem Isaías 63, que essa ideia do capítulo 14 veio de Isaías 63. Vamos aqui, Isaías 63. Versículo 1 diz: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa o lagar? Verso 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E eu os pisei na minha ira, Apocalipse 15:1, nas pragas, e o esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, Apocalipse 14, 19 e 20, e manchei toda a minha vestidura. Salmo 58, verso 10. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue dos ímpios, remontando a mesma ideia. Isaías 63, versículo 4, porque o dia da vingança estava no meu coração, no coração de Jesus, e o ano dos meus remidos é chegado, ou seja, ele esmaga os inimigos e salva os remidos. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Então Jesus tinha as suas vestes manchadas de sangue, o sangue dos ímpios. Olhem aqui os Apocalipse capítulo 19, verso 13, diz: estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, e o Verbo estava com Deus, João 1:1. Então, amados, Jesus pisa o lagar e esmaga dessa maneira todos os ímpios. Agora eu quero avançar um pouco nessa ideia com vocês, e talvez alguém pode pensar, mas Jesus então, durante as pragas, vai vir aqui para a terra e vai pisar os ímpios e matá-los? Não. Na verdade, ele o fará através de instrumentos. E não vai ser algo físico, claro. Olhem aí comigo Malaquias, capítulo 3, verso 17, que diz o seguinte: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias. Eu até me lembro do Primeiros Escritos que fala: as joias estão contadas e foram enumeradas. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, os bodes e as ovelhas foram separados. E o capítulo 4, verso 1, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos de todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia do Senhor está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixarão nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e salteareis como bezerros da estribaria. E o verso 3 que eu quero chamar a atenção: e pisareis os ímpios. Quem pisará os ímpios? Os remidos, porque se farão como cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Romanos capítulo 16 também vai apresentar uma ideia similar. Romanos 16, verso 20, mas aqui fala que na verdade não só os ímpios, mas o próprio Satanás.
16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Amados, aí alguém pode pensar, mas como nós vamos esmagar Satanás? A coleção Spalding-Maguen, volume 1, página 11, se não me falha a memória, fala sobre o bode Azazel sendo levado ao deserto. E ali diz que uma mão forte conduzia este bode. Esta mão forte representa a última geração, que através da sua vida santa, sem pecados, totalmente purificados, a sua memória de uso contínuo, a sua memória de trabalho, não vai existir registro de pecado, porque diz o texto que eles vão procurar lembrar-se e não vão conseguir. E aí se cumpre Levítico 16, que diz que o homem designado leva Satanás ao deserto. Então, desta maneira, pela fidelidade destes santos, os 144.000, Satanás será conduzido ao deserto, onde permanecerá por 1000 anos. Desta maneira, os justos estarão pisando ou esmagando Satanás. Olhem comigo ainda, dentro dessa ideia, Salmo 47, versículo 3. Diz o seguinte: Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Se referindo aos últimos dias, Salmo 18, verso 47, diz o seguinte: É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Então, tanto os ímpios quanto Satanás e seus anjos, no sentido da fidelidade dos 144.000, de não cederem à pressão de Satanás, eles vão estar sendo esmagados pelas pragas. E desta maneira não haverá nem raiz e nem ramo mais. Bom, amados, esse versículo 13 de Hebreus 1 é um versículo cheio de conteúdo, é uma bênção, vocês podem aprofundar mais. O versículo 14 diz: Não são porventura, se referindo aos anjos, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Uma extração de Salmo 103, 20 a 21. A senhora White diz assim, se referindo aos anjos: Como agentes invisíveis, os anjos estão trabalhando por meio dos seres humanos para proclamar a mensagem de Deus. Eles têm muito mais a ver com a família humana do que muitos supõem. Falando dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Carta 79 de 1900. Review and Herald, 1899, diz: Agências satânicas estão sempre guerreando pelo domínio da mente dos seres humanos, mas os anjos de Deus estão constantemente em ação, fortalecendo as mãos fracas e firmando os joelhos vacilantes de todos quantos apelam a Deus por ajuda. Agora, manuscrito 1 de 1890, os anjos se comunicam com o povo de Deus e os guardam, e estão repelindo os poderes das trevas para que não tenham nenhum controle sobre aqueles que hão de herdar a salvação. Estamos trabalhando em harmonia com os anjos? Essa é a linha de comunicação que o Senhor tem estabelecido com os filhos dos homens. Primeiros Escritos 39 diz: Vi que o terno amor que Jesus tem por seu povo é muito grande. Vi anjos com as asas estendidas sobre os santos. Cada santo tem um anjo de guarda. Que lindo, né? Testemunhos para a Igreja, volume 3. O mais poderoso exército do céu o cerca, se referindo a Elias. Magníficos em poder, vieram do céu para proteger o fiel profeta. A página 147, se referindo ainda a Elias, diz: Acima e ao redor dele estão as forças protetoras do céu, anjos magníficos em poder. Então mesmo os anjos têm um ministério maravilhoso em atender às nossas necessidades como povo de Deus, como eleitos à salvação. Eu gostaria muito de agradecer por sua companhia na conclusão do capítulo 1 do livro de Hebreus. Eu sei que talvez foram muitas informações, acredito que não foram novas, porque realmente não foi nada assim tão surpreendente, mas tentem ver como existe um fio de ouro que conecta todos os textos de um mesmo capítulo, e este mesmo fio de ouro entrelaça-se com toda a Escritura.
Eu agradeço a Deus pelo carinho e peço que vocês continuem compartilhando estas palestras com os seus amigos, aqueles que não são inscritos no nosso canal, que possam se inscrever também, e eu acredito que conseguiremos alcançar um número maior de pessoas. Agradeço por tudo e até o nosso próximo encontro. IAG, juntos avançaremos.